História do legado de luz. Em memória de Oswaldo Cruz. Onde houver treva que eu leve a luz. São Francisco de Assis. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Edmund Burke. Em 1903, Oswaldo Cruz era diretor-geral de saúde pública no Brasil. Um ano antes da nomeação do saudoso profissional, a febre amarela se tornou o calamitoso e fatal problema sanitário da capital federal, que levou à morte aproximadamente 1.000 pessoas naquele local. Em consequência da citada doença, o estado do Rio de Janeiro foi batizado de túmulo dos estrangeiros. Até 1907, quando foi sucedido por Afonso Pena, o presidente Rodrigues Alves continuava em cena. Apesar de o Brasil amargar, infelizmente, entraves e tormentos financeiros, causados pela febre amarela, que afastaria os investimentos estrangeiros no país, Alves tentava consolar os sofrimentos dos brasileiros e se manteria bem aguerrido, apesar de infeliz, por ter perdido sua amada filha, vitimada pela descontrolada patologia. Antes de se chegar a uma crença real de qual seria a causa principal daquela doença mortal, ela mataria muita gente. No final do século XIX, os cientistas estavam com uma suposição e pesquisavam, então, de modos certos e coerentes, se a contaminação se dava pelo contato direto com os doentes ou pela poluição emanada dos pântanos e de matérias orgânicas em decomposição. A suposição acima começaria a ser desacreditada, e seria refutada, na virada para o século XX, trocada pela hipótese do médico cubano Juan Carlos Finlay, testada e aprovada por médicos militares norte-americanos. Em Cuba, o teste identificou o vetor da febre amarela, e também da dengue, como sendo o mosquito Aedes aegypti, anteriormente chamado de Stegomyia fasciata. Em abril de 1903, Oswaldo Cruz acreditou na teoria do cubano Finlay, formulou o plano de eliminar o mosquito transmissor e criou, naquele ano, dentro da lei, o Serviço de Profilaxia Específica da Febre Amarela, que conseguiu, então, executar, com viril organização militar e ritos necessários. Ele dividiu a cidade do Rio em uma dezena de distritos sanitários, com a plena cumplicidade das delegacias de saúde, as quais receberiam as notificações dos casos diagnosticados, aplicariam punições de multas e intimações aos proprietários de imóveis com insalubridade, e vários, na cidade, foram reformados e demolidos. Oswaldo Cruz criou as brigadas sanitárias, chamadas pela população de mata-mosquitos. Com isso, eliminou, por certo, os focos de reprodução do inseto. Não abriu mão da viril utilização de inseticidas e materiais para a desinfecção de todos os locais suspeitos de abrigarem larvas. Foram feitos, também, os isolamentos e expurgos, que cabiam aos saneamentos das residências que estavam localizadas nas adjacências consideradas infestadas, bem como os isolamentos domiciliares adequados ou hospitalares dos populares adoentados. Para deixar a população informada de sua imensa ação profilática, Oswaldo Cruz resolveu acionar a imprensa, com intenção didática de repassar folhetos explicativos sobre os eleitos motivos das medidas adotadas para salvar as vidas adoentadas. Naquela ocasião, a maioria da população não tinha acesso à alfabetização. Uma imensa confraria médica combatia a suposição de Finlay, e não queria, e nem fornecia, a notificação obrigatória de seus pacientes, e Oswaldo Cruz perceberia que a ação de eficiência da ciência por ele adotada teria uma resistência idiotizada. Sua percepção estava acertada. Todavia, sua persistência teve a conclusão esperada. Para completar a piora da situação, vale ressaltar que, naquela hora, outra confusão veio aparecer, na intenção de tentar controlar uma epidemia de varíola instalada no Rio de Janeiro. A população obrigada a se vacinar partiria para a agressão contra a empreitada dos agentes de saúde. As correntes da rude oposição à vacina foi rompida e a medicina saiu vitoriosa e fortalecida. A revolta ocorrida em 1904 sofreu a derrota merecida, ao encarar uma patota maligna e superar a revolta da vacina, que resultou em 945 prisões, 110 feridos e 30 mortos. Oswaldo Cruz foi desfazendo as afrontas dos conquistadores políticos negacionistas, irresponsáveis, contra os fatores científicos realistas inquestionáveis. A epidemia foi desaparecendo, levando com ela as dores, e Oswaldo Cruz continuaria vencendo um bando de balela de seus fariseus opositores. Em novembro de 1907,
O quarteto de médicos de respeito e éticos. Pierre Paul Emile Roux, Paul Louis Simonde e Alexandre Torelli Salimbeni, do Instituto Pasteur de Paris, desembarcou neste país, precisamente no Rio de Janeiro, com o intuito de comprovar ou não com certeza, se teria validação a hipótese de Finlay, batizada no Brasil como teoria, ou tese havanesa. Com maestria, a supracitada comissão francesa, durante 4 anos, estudou a teoria formulada, de modo exato e prático, e confirmou, por intermédio de um relatório, sem crença banal em balela, ser o benéfico e enfático ato profilático um remédio simplório, de imensa, real e bela utilidade para vencer a mortal doença naquela cidade. No início de 1907, a epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro sumiu por inteiro, conforme Oswaldo Cruz havia prometido em documento oficial emitido, no mês anterior, ao presidente Afonso Pena, com um aguerrido agradecimento ao gestor federal, resumido neste louvor. Abre aspas. Graças à firmeza e vontade do governo, a febre amarela já não mais devasta sob a forma epidêmica a capital da República. Fecha aspas. Somente em 1936, o médico sul-africano Max Taylor, nascido em 1899 e falecido em 1972, realmente fez o ético plano de desenvolver a vacina de vírus atenuado contra a febre amarela e conseguiu vencer a prioritária frequência da mortandade e da patologia, que Oswaldo Cruz preveniu, ao ter a necessária eficiência e a serenidade de quem confia no aprendizado que produz o brio e o poder da ciência, a partidária. Eis o realista legado de luz de uma prova da conquista antiga, científica, que fez o cientista Oswaldo Cruz e, desaprova, intriga negacionista política. A ciência disciplinada venceu a oratória da maldita maledicência idiotizada e escreveu uma história bonita, que, reitera, a recomendação profissional para a era atual, a favor da proteção facial e da vacinação contra o infernal fator da infecção viral. Final da virtual narração da respaldada e real composição rimada, que tem a autoria de Paulo Marcelo Braga, e foi elaborada, lá em Belém do Pará, no dia 1º de fevereiro de 2022. Gratidão pela primazia de sua audição, tá legal? Tchau.